Hoje, que surpresa maravilhosa foi Santo Antônio ter vindo. Eu não esperava que ele viesse hoje, nem muito menos Santo Stanislau Kotska, que é um santo também que eu tenho um grande carinho por ele. Ele morreu muito novo, muito jovem ainda, e ele era assim muito santo. São Miguel, os anjos apareciam constantemente a ele. Ele também era vidente, né? Ele rezava muito, tinha um grande amor a Deus e ofereceu a sua vida pela conversão dos pecadores, né? Teve uma enfermidade muito dolorosa, a tuberculose, que maltrata muito a pessoa que a tem, castiga muito a pessoa que a tem. Morreu, não me lembro agora a idade exata dele, mas acho que era 16 ou 15 anos por aí, 17. Morreu muito novo e a sua vida tão breve foi quase como que a de um anjo, a de um serafim mesmo. Ele vivia mais como anjo que como homem, rezava muito, amava muito Nossa Senhora, era muito puro de coração, né? Uma vez um irmão dele falou uma palavra feia perto dele. Ele tinha tanto horror, né, ao pecado, que ele chegou mesmo a perder os sentidos, a desmaiar. E quando ele voltou, ele advertiu, né, energicamente o seu irmão, chamando a conversão. Rezou muito, sofreu muito pela conversão do pai, do irmão, dos amigos, né? Que ele também se preocupava. Ele tinha ido para uma cidade distante da dele para ele estudar, e lá ele via assim como a juventude estava toda decaída, toda perdida. Então ele rezava muito, se sacrificava muito pela salvação dos seus colegas, e graças a Deus ele conseguiu a conversão de muitos. E Santo Antônio, como muitos de vocês já conhecem, até já viram o filme dele aqui na capela, né? Português, né? Santo Antônio, glória de Portugal, glória do povo português, né? Um povo que eu adoro, né? Amo de todo o meu coração. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. E Santo Antônio saiu de Portugal, né? Ele queria ser um nobre cavaleiro, daí se converteu, viu que aquilo que Salomão falava no livro da sabedoria era verdade. Vaidade das vaidades. Tudo que existe debaixo do sol é vaidade. E ele viu que tudo que havia no mundo era vaidade. E ele enxergou a verdade, conheceu a verdade. O seu intelecto foi iluminado por Deus. E ele então decidiu se tornar monge religioso. Primeiro entrou nos dominicanos, nos pregadores. Santo Antônio era muito inteligente, ele tinha uma mente privilegiadíssima, era inteligentíssimo. A inteligência dele era tão grande, a capacidade de aprender e de reter o conhecimento era tão grande, que ele chegou a decorar a Bíblia inteirinha, de tal modo que se sumissem todas as Bíblias do mundo, Santo Antônio poderia escrever tudo de novo, porque ele sabia a Bíblia de cor. E muito mais que isso, ele vivia o que ele sabia. Ele depois deixou os dominicanos e foi para os franciscanos, né? Atraído pelo exemplo de São Francisco. Teve um pouco de dificuldade no começo, hesitou se ficava ou não, porque São Francisco era meio contrário que os seus discípulos, os seus frades, né, estudassem. Ele não queria que eles fossem de estudo, mas que praticassem a pobreza, a caridade, ou seja, era um outro carisma. Depois de uma certa dificuldade, Santo Antônio convenceu São Francisco, né, de que um pouco de estudo não ia fazer mal a nenhum deles, e também ficou na ordem franciscana. E como franciscano, percorreu a Itália, né, de alto a baixo, depois que conheceu São Francisco, pregando, e a sua fama de pregador se espalhou pelo mundo todo. Dizem que quando ele falava, os corações se inflamavam de amor por Deus e por Nossa Senhora. Os pecadores mais endurecidos e obstinados caíam em lágrimas aos seus pés, pedindo perdão a Deus.
ele conseguia fazer com que até aqueles pecadores assim que pareciam que não iam ter mais salvação, se arrependessem da sua vida, sentissem dor pelos seus pecados, por terem ofendido a Deus e se convertessem sinceramente. Ele era admirável em tudo. Se disciplinava 3 a 4 vezes por dia, dando até chicotadas nas suas costas, até o sangue. E quando seus co-irmãos, meio que horrorizados com aquelas penitências que ele fazia, tentavam dissuadi-lo, ele dizia: não, é assim que eu domo o meu burrinho. Era como ele chamava o seu corpo. Era assim que eu domo o burro selvagem. Porque se eu deixar a minha carne sem disciplina, ela me levará ao pecado e à condenação. Então o corpo tem que ser domado pela penitência, de modo que esteja subjugado ao Espírito. Rezava muito, amava muito Nossa Senhora, amava muito a Deus, e ele não era menor também nos milagres. Uma vez ele chegou numa cidade para pregar, mas ela estava cheia de hereges e ninguém queria escutá-lo. Vendo isso, ele foi para a beira do mar, ali pertinho, e chamando os peixes, começou a pregar para eles. E os peixes todos, colocando a cabeça fora d'água, escutavam atentamente aquilo que Santo Antônio pregava. Os hereges, os pecadores, vendo aquilo, se comoveram e viram que eles eram mais insensíveis e duros de coração, mais brutos que os animais irracionais. E então, admirados, caindo aos pés de Santo Antônio, pediram perdão e se converteram e o escutaram com prazer. Outra vez, ele encontrou um moço, que tinha dado um pontapé na mãe, e o castigo veio logo em seguida. Ele, trabalhando com uma foice muito afiada, cortou o pé fora, decepou o próprio pé. E a mãe do moço, muito desesperada, soube que Santo Antônio, o santo, iria passar por ali perto de onde ela morava, levou o filho, até Santo Antônio, pedindo que o curasse. E Santo Antônio, perguntou para o rapaz: você se arrepende do que você fez? Aí o moço disse: me arrependo de todo o meu coração. Aí então Santo Antônio disse: cadê o seu pé? Aí ele disse: está aqui. Aí Santo Antônio pegou o pé do moço, encaixou de novo na perna, restituiu todas as ligações nervosas, os tendões, a pele e tudo, e o moço saiu andando curado. Uma menina que também tinha se afogado e morrido, foi ressuscitada por ele, milagrosamente, e devolvida aos seus pais. Uma vez também ele estava num lugar, ia passar a noite hospedado na casa de pessoas que gentilmente o acolheram, e no lugar havia um coachar de rãs muito alto, ele não conseguia rezar. Ele foi então na janela e ordenou às rãs que se calassem, porque ele queria silêncio para rezar. Imediatamente as rãs obedeceram e se calaram. Outra vez, ele foi desafiado por um herege. O herege disse a Santo Antônio assim: Santo Antônio tinha falado muito sobre Jesus, sobre o Santíssimo Sacramento. E o herege disse: não acredito, não acredito. Aí Santo Antônio disse assim: diga-me, se eu te provar que Jesus verdadeiramente está aqui, no Santíssimo Sacramento, na hóstia consagrada que eu acabei de consagrar, e que isso não é invenção dos homens, você acreditará? Aí ele disse: sim, se você conseguir me provar, acredito, mas eu duvido que você consiga, porque isso é impossível. E aí ele disse assim: pois bem, vamos fazer o seguinte, você tem um burro, não é? Tem. Você vai deixá-lo 3 dias sem comer, e eu vou só rezar. No 3º dia, você vai trazer o seu burro aqui em jejum vamos colocar aqui feno para ele comer. Vamos ver, se ele for primeiro ao feno e não reverenciar o Santíssimo Sacramento, ficará provado que você estava certo. Mas se ele fizer o contrário, você terá que acreditar. Aí ele disse: fechado. Fizeram isso,
Depois de 3 dias, o homem trouxe o burro para o meio da praça. Toda a cidade estava lá. E aí, ele soltou o burro ao invés de ir para o feno comer, foi até Santo Antônio, que estava com o ostensório na mão, né? E se curvou diante do ostensório, encostando a sua cabeça até no chão. O milagre estava patente. Todo mundo viu. E aí o herege teve também que se render, né, àquela verdade tão grande que Jesus estava no Santíssimo Sacramento. Hoje, né, nos tempos em que vivemos, Nossa Senhora falou em El Escorial, na Espanha, e vocês já ouviram isso nos rosários meditados que eu gravei, nos terços das lágrimas e tudo mais, que existem missas que não são válidas, porque o sacerdote não tem fé, porque não acredita na presença de Jesus, porque também vive em pecado, porque só vive pelo dinheiro, nos prazeres, e por causa disso se tornaram cloacas de impureza, como Nossa Senhora disse em El Escorial. São comunistas, muitos, a grande maioria dos sacerdotes, pelo menos aqui, é tudo comunista. E Papa Pio X condenou o comunismo. Diz que quem apoia comunismo, prega comunismo, ensina comunismo, ajuda comunismo, está fora da graça de Deus, está excomungado. Não tem mais parte com Deus, né? E então, muitos deles são assim. E por isso, as missas deles não são válidas. Tem até padre de santuário famoso aí e que por causa disso as missas não são válidas. Jesus não desce ali. Mas, por isso, e nessas missas, Nossa Senhora diz que nós não devemos ir. Jesus, inclusive, disse para a vidente desconhecida da Europa, da qual vocês já me ouviram tanto falar nos rosários meditados, nas horas de oração, que nem precisa o padre estar vivendo mal para ele não entrar numa igreja. Jesus disse que as igrejas modernas, construídas com essa arquitetura moderna, igreja que parece navio, que parece avião, que parece até, que nem parece igreja, né? Parece qualquer outra coisa menos igreja, né? Nessas igrejas, Jesus não desce. Tem igreja até com o formato do 666, o número da besta, do Apocalipse. A igreja que fizeram para o Padre Pio, lá, por exemplo, lá na Itália, né? Tem formato do 666. E mesmo com muita gente protestando para derrubar aquilo e fazer uma igreja tradicional, piedosa, não teve jeito, né? Porque está no controle de gente que não, né? Então não teve jeito. E Jesus disse que nessas igrejas ele nem entra. Igreja modernista ele não gosta. Não gosta. Então, se são inválidas essas missas, e ainda por cima nelas, no sermão é pregado o veneno do comunismo, do protestantismo, da diminuição do valor de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, nessas missas Nossa Senhora diz que a gente não deve ir. Se for um padre santo, que ajuda as aparições, que nem o São João Maria Vianney fazia com La Salette, né? São João Maria Vianney acreditava em La Salette, viveu no tempo que Nossa Senhora apareceu em La Salette, acreditava em La Salette, foi em La Salette, ajudou a construção do santuário de La Salette com dinheiro, falava da mensagem de Nossa Senhora de La Salette na igreja dele, a ponto até dele chorar quando ele contava a mensagem, conheceu os videntes de La Salette, ajudou, amou, cuidou, fez tudo o que podia para ajudar Nossa Senhora de La Salette. Esse é o verdadeiro papel que um padre deve fazer com relação às aparições. Não essa pouca vergonha, né? E esse pecado horrível contra o Espírito Santo, de ficarem perseguindo as aparições, pregando contra as aparições, negando as aparições, não entrando na porta da salvação e não deixando todo mundo que está ouvindo eles entrar também. Vão ser culpados da condenação de incontáveis almas, como Nossa Senhora no filme de hoje falou. Agora, se é um sacerdote santo, que gosta das aparições, que ajuda as aparições, que vive santamente, com certeza na missa dele Jesus deve descer. Aí não tem problema nenhum você ir, né? Agora o difícil é achar um desses, porque eu já olhei um monte
e não achei nenhum. Pelo menos aqui no Brasil, não. Nenhum que eu possa dizer, nossa, esse é mesmo igual São João Maria Vianney. Nenhum. Mas nenhumzinho. Por isso que Nossa Senhora fala, né? Para a gente tomar muito cuidado, porque o veneno hoje, né, é oferecido para todo mundo nos sermões das igrejas, e as pessoas estão bebendo, envenenando suas almas, se perdendo a verdadeira fé, né? E com isso a apostasia está ganhando cada dia mais terreno, o mal está avançando cada vez mais, e é incontável o número de almas que perderam a fé. Em 1960, o número de católicos, a porcentagem de católicos no Brasil era 97%. Só 3% diziam que eram ateus ou de outras religiões. Hoje caiu para 60%. 40% praticamente perderam a fé. Não são católicos. E dos 60 que sobrou, se você for olhar, os que vão à igreja já cai mais para baixo. Os que rezam o rosário inteiro cai mais para baixo. Os que fazem jejum e penitência caem mais para baixo. Os que verdadeiramente acreditam em tudo que está na Bíblia e vivem tudo que está ali na palavra de Deus caem mais para baixo ainda. Se você for passando o pente fino, você vai ver que dos 60% de católicos que sobrou no Brasil, a grande maioria vive igual aos pagãos. Não tem diferença nenhuma. Quer ver? Uma pessoa que não acredita em Deus, hoje, com certeza, ela vai dormir sem rezar o rosário. Não é mesmo? E tem muitos católicos que hoje também vão dormir e não vão ter rezado o rosário. Igualzinho os pagãos. Muitos que não acreditam hoje, né, vão dormir sem terem feito nada assim de concreto para a glória de Deus. Muitos católicos também hoje vão dormir com as mãos vazias, sem ter feito uma obra boa por Deus, por Nossa Senhora e pela salvação do próximo e pela propagação da fé católica. São iguaizinhos os pagãos, acomodados, preguiçosos, covardes a maioria, sem amor à verdade, sem lealdade nenhuma a Jesus. Então, que diferença há? Nenhuma. E é por isso que Nossa Senhora chora até lágrimas de sangue nas suas imagens, como vocês já viram nos filmes que eu fiz, e chorou aqui nas imagens dela aqui também, as lágrimas normais, e chora nas suas aparições, porque ela vê toda essa desolação no mundo e as pessoas não compreendem as suas palavras, porque estão cegos. Nossa Senhora, então, hoje, através dos santos, de Santo Antônio, de Santo Stanislau Kotska, nos chama a uma maior, verdadeira e profunda conversão. Hoje é um dia maravilhoso, é o dia do ano que Nossa Senhora pediu que nós consagrássemos, né, como dia da comunhão universal pela paz. Comunhão não só a comunhão mesmo, mas a comunhão de coração, de orações, de sacrifícios, para que a paz venha ao mundo inteiro. Só que a paz, como ela disse hoje, nunca virá se nós não renunciarmos àquilo que destrói a paz, que é o nosso pecado, que é a nossa vida vivida ao contrário do que Deus deseja. Só quando nós verdadeiramente conformarmos o nosso coração e o nosso modo de pensar ao do Senhor, nós receberemos a paz e essa paz também será derramada no mundo todo. Hoje, 22 anos das aparições contínuas dos Sagrados Corações aqui. Quando eu olho para trás e vejo toda a estrada que eu já percorri com eles, e vejo quanto foi longa, quanto foi dura, quanto foi penosa, quanto foi difícil para mim, mas também o quanto ela foi linda e maravilhosa. Quantas coisas admiráveis eles fizeram aqui, na minha vida e na vida de quem disse sim a eles.
Quantas conversões, quantas transformações de coração, quantas vidas mudadas, que estavam destruídas pelo pecado e que foram restauradas. Quanto bem Nossa Senhora, os Sagrados Corações fizeram aqui. Quanto eles me acumularam de conhecimento, de sabedoria, de amor divino, de fortaleza, de ciência, de piedade, de temor de Deus. Quantas e quantas obras admiráveis saíram dessas aparições aqui, não é? Mais de 30 filmes, mais de 270 e tantos rosários meditados, CDs ao todo, já são uns 700. Daqui, né, Nossa Senhora tem realizado maravilhas nos corações através dessas orações gravadas, né? Aqui ela fez uma ordem religiosa que é aquela que São Luís Maria Grignon de Montfort predisse que viria no fim dos tempos, no seu Tratado da Verdadeira Devoção, para servir Nossa Senhora, para trabalhar para Nossa Senhora, para correrem como coelhos rápidos por todos os lados, voarem como águias, para verdadeiramente como leões furiosos, eles realmente rugirem contra os males do mundo, contra os erros, contra todos aqueles que combatem Nossa Senhora e não querem deixar ela triunfar. Aqui, Nossa Senhora, através de todas as suas mensagens, das horas de oração, de tudo isso que ela nos deu aqui, ela tem feito tantas e tantas maravilhas. Esses dias, uma pessoa mandou uma mensagem para mim na internet dizendo assim: obrigado pelas suas orações. Graças a elas, a cada dia eu acordo uma pessoa melhor. Nossa, isso me alegrou tanto, porque eu vi que foi sincera e a graça está acontecendo. Uma outra disse: também das orações gravadas: muito obrigado pela trezena. Não conhecia essa oração maravilhosa. Estou encantada. Não consigo mais deixar de fazer nenhum dia. E o terço da misericórdia, então, já perdi as contas de quantas vezes rezei o mesmo. Estou viciada no terço da misericórdia que você gravou. Muito obrigado, porque através dessas orações, minha alma renasceu. E outra, falando do filme de Santa Luzia. Muito obrigado por você ter mandado para mim o link do filme para eu assistir. Eu assisti e estou encantada com Santa Luzia. Estou apaixonada por ela. Agora ela faz parte da minha vida e eu nunca mais quero me separar dela. E um moço, fiquei admirado, de 18 anos, que disse para mim certa vez que o filme das lacrimações número 1 mudou a vida dele para sempre. E ele nunca mais ia ser o mesmo. Que agora, depois de ter assistido e visto a dor de Jesus e Maria pelos pecados do mundo, que ele queria ser santo de qualquer jeito. Então, para as pessoas falarem assim, é porque a graça do Espírito Santo foi tão forte, tão contundente, que verdadeiramente só Deus pode fazer uma obra tão maravilhosa. Feliz de quem, ao longo desse tempo todo, respondeu sim, acolheu a graça e não deixou passar a graça que passa. Porque quem fez isso, verdadeiramente, daqui a pouco tempo, vai estar como Santo Stanislau Kotska, até como Santo Antônio, muito santo e muito bem unido a Deus. Desejo que verdadeiramente esse aniversário das aparições seja o começo de uma nova vida para todos vocês e que esse ano Nossa Senhora, os Sagrados Corações realizem em vocês, em suas famílias e no mundo grandes e maravilhosas coisas, grandes e estrondosas maravilhas. Amém.